Estamos aqui mais uma vez, passando esse testemunho de fé, para que você venha ser impactado. Nós estamos aqui na Avenida Antonello da Messina, 903. Meu nome é Cleiton Silva, faço parte da equipe de fé do pastor Giovanni de Cavalcante, da grande equipe de fé também da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, do pastor Jaime de Amorim Campos. E nós estamos aqui, a igreja é muito fácil de localizar, uma avenida muito conhecida aqui no bairro de Vila Zilda, do lado aqui do depósito de construção, e alguns metros de um supermercado muito conhecido aqui no bairro. E vamos estar hoje conversando com a abençoada, a obreira de Deus, né? Hoje na casa do Senhor Jesus, Igreja de Vila Zilda, a irmã Chile. Irmã, tudo bem? Mas é um prazer poder falar um pouco do que Jesus fez na nossa vida e testemunhar pelo conselho de Deus e Deus. Amém. Que nós a cada dia vamos estar firmes na presença do Senhor Deus. Tem uma palavra que o Senhor tem falado e ministrado bastante no meu coração durante essa semana, que está em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 11, diz assim: nele te, é Paulo dizendo ao povo de Efésios, nele te, em quem também fomos feitos sua herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. No 12 diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Nós fomos criados para o louvor do Senhor Deus. Você foi criado para o louvor do Senhor Deus. Você que vai escutar por esse testemunho vai estar visualizando a pessoa que passou por algum problema, algumas situações, mas hoje está firme com Deus. De repente você na sua casa passa por esse tipo de dificuldade, esse tipo de problema, mas creia nessa palavra que diz Efésios: você foi criado para a glória e o louvor do Senhor Deus. Nunca se esqueça disso e tome isso no seu coração, para que hoje mesmo você venha ser impactado pelo poder de Deus. Amém? Graça e paz. Irmã Shirley, a paz, tá bom? Vamos começar agora para valer, conversando com a irmã. Para a irmã vir também nos passar, né, tanto nós, eu aqui, como também os amigos de casa, quando assistem esse vídeo, pelo canal do YouTube, pelo Facebook, tanto do canal do YouTube da igreja, do IG de Vila Zilda, como também no Facebook da igreja, e também no Facebook do pastor Giovanni de Cavalcante aqui, pastor da igreja de Vila Zilda. E, irmã, tudo passa por um começo. Sempre tem uma história, sempre tem um início de uma história. E qual foi o princípio? Como que a irmã era antes de conhecer o Senhor Deus? Essa história, como que a irmã passava? Então, na verdade, assim, a minha vida teve algumas fases, né? Eu tive algumas fases na vida que me levou a chegar no ápice do sofrimento, da dor, da angústia, né? Então, quando eu era mais nova, criança ainda, eu já vivi numa casa muito conturbada, de muito sofrimento, de muita dor, né? Eu me recordo que meu pai era epilético, era também alcoólatra, né? E a minha mãe tinha 4 filhos e tinha que sair para trabalhar, sustentar a casa. E eu era a menor de todos dentro da casa naquela época. E o meu irmão mais velho se aproveitava da situação, né? E me estuprava. Então, desde novinha, eu já tive uma vida bem conturbada. Eu realmente não conhecia uma infância, não conhecia uma felicidade, não sabia o que era uma estrutura familiar, o que é ter uma família, né? Eu sofri muitos anos esse tipo de assédio, de sofrimento dentro de casa com o meu irmão, né? E também com meu pai, que sofria de epilepsia, então bebia, caía nas ruas, vivia pelado, fazia todos os tipos de baixaria na vizinhança. E eu cresci em meio a isso. Eu cresci em meio a esse tipo de vida, né? Enquanto eu via os amiguinhos na escola brincar, contar vitórias, alegrias, ter brinquedos, passeios, eu fui submetida a esse tipo de vida desde a minha infância, né? Até que chegou um momento que veio à tona essa questão do abuso sexual, eu não aguentei, né? Fui muitas vezes judiada, queimada para não contar, tomei por diversas vezes, que eu tinha que manter o segredo. E chegou uma época que veio à tona e a família desestruturou completamente. Desestruturou e cada um foi para um lado.
E a minha mãe tomou os filhos pequenos, separou do meu pai, e a luta foi constante, né? Foi guerra, foi constante. Infelizmente, né, aí até mesmo muitas pessoas hoje sabem, vê noticiários, acontece isso mesmo, né? Muitas vezes esse tipo de abuso sexual, abuso ao menor, acontece mesmo. E aí a irmã me contando isso aqui agora começa a produzir na minha mente, a ver, visualizar que hoje de repente as crianças estão sofrendo muito disso. E é o inimigo entrando na vida. A pessoa pensa assim, não, mas é a pessoa. Não, mas o fulano está muito ruim. Não, mas o fulano é um homem terrível. Meu amigo, antes dessa pessoa fazer qualquer coisa, o diabo já estava controlando essas pessoas. Temos que começar a visualizar que este mal não pode ser banido com leis, pode sim, leis severas, pode sim, mas também com a presença de Deus, com oração, com clamor, porque sabemos, né, irmã, que quando a irmã passou por esse tipo de situação, ela não gostava, ninguém gosta disso, ninguém se acha passando por esse tipo de problema, fala assim, não, isso é normal, isso não é normal, não, né, irmã? E continuando a irmã falando, o que aconteceu mais pra frente aí? Teve todo esse problema com o pai, na família, com o irmão, e mais pra frente o irmão pode continuar falando. Devido a todas essas questões, a minha mãe veio a ficar enferma, né? Nós cremos que ela não aguentou o abalo psicológico, realmente foi muito forte. Os meus irmãos entraram para a vida do crime, né? E aí começou aquela vida constante de sofrimento, dor, sofrimentos e mais sofrimentos. E este irmão que fez isso comigo, ele foi embora e nós perdemos o contato total com ele durante alguns anos, porque se ele viesse a estar onde nós morávamos ou por perto, as pessoas tentariam matar, porque foi aberto ao público, pegaram tudo e viram a situação que ele encontrava. E aí eu precisei de alguns tratamentos, né? Precisei de entrar em tratamento e também cuidar da minha mãe, que estava enferma. Começou realmente a surgir uma enfermidade na vida dela, muito nova, e eu precisei tanto trabalhar, quanto cuidar da minha mãe, quanto cuidar de mim mesma, porque eu não conseguia assimilar o que eu tinha passado, né? Os sofrimentos que eu tinha passado, as perdas que eu tive, foi também os meus irmãos irem para a rua e passarem a viver na vida do crime. Então eu assumi com 13 anos total responsabilidade da minha família, da minha casa, da minha família, e fui trabalhando e tentando manter a coisa mais ou menos em ordem. E ainda tinha o meu pai, que de certa forma meu coração se conduía, né? Eu sabia que ele era doente e vivia sozinho, então nós também dávamos uma assistência para ele. E assim foi, irmão, durante muitos anos, né? Muitos anos eu vivi mesmo assim, eu lembro só para trabalhar e manter a casa. E aí não tive infância, também não tive juventude, não tive adolescência, não sei o que é ser jovem na verdade, né? Não soube o que é passar por as fases que a vida propõe para todas as pessoas, né? Tive que parar o estudo muito cedo, trabalhar muito para manter a minha família, a minha casa e principalmente a minha mãe, que até o momento era meu bem maior, né? Mas chegado a um determinado tempo, a minha mãe não resistiu, né? Ela não resistiu à perda, ao abalo dos filhos, o que aconteceu, e ela chegou a falecer, né? Então eu entendo que desde que a minha mãe estava viva, eu buscava forças para continuar. Mas quando eu vi minha mãe falecendo, aí eu também acabei desistindo de continuar lutando por uma vida de integridade. Daí desmoronou tudo. Daí quando a sua mãe, né, chegou a falecer, daí acabou ali para você. Aí você viu que não tinha mais, até tudo aquilo que você batalhava, lutava, né, pela própria mãe, né, pela família, até muitas vezes ali, que a família era vocês duas ali, era isso mesmo, né? Isso mesmo. As duas eram família e uma lutava pela outra ali, né? É ali quando aconteceu esse fato, daí ali acabou. Depois, quando aconteceu esse ponto, chegou esse ponto, teve alguma reação na sua vida? O que aconteceu, Chile? O que te trouxe algum distúrbio, alguma coisa? O que te trouxe tudo isso? Então, aí quando a minha mãe faleceu, eu perdi total rumo, né, da vida, e aí já distante dos meus irmãos, com um problema com esse outro, eu perdi a opção, eu perdi o rumo mesmo, continuar. Então eu comecei a
desistir por mim mesma, e aí automaticamente eu já entrei numa profunda depressão. Eu comecei a ficar dentro de casa, e trancava a porta e vivia somente dentro de casa, não queria contato com ninguém, nunca fui de ter contato com ninguém. Homem, para mim, e até hoje aí a gente, quem conhece a minha vida sabe, teria que ser muito mais velho, que na verdade eu não queria um marido, né? Eu creio que eu estava procurando um pai. E pela minha idade era difícil relacionamento, então eu acabei ficando muito tempo sozinha e em absoluta solidão, até que eu comecei a beber. E aí eu encontrei no álcool um escape, né? Como todos que bebem encontram o escape, né? O escape de si mesmo. Entendi. Muitas vezes acontece isso mesmo, né? As pessoas, o maior problema, toda a humanidade, o ser humano é esse. Que eles sempre tentam buscar algo para preencher esse vazio. De repente você que está em casa, passou por até algumas situações que a irmã Shirley passou aqui. De repente você quer preencher esse vazio com a bebida, com o álcool, com outras diversas coisas. No caso aqui a irmã Shirley preencheu com álcool, começou preenchendo com álcool, né? Porque a palavra diz assim, que um abismo chama outro abismo. Se você começa a ouvir, a fazer as vontades de Satanás, como eu disse aqui no início, quando você já fez é porque já teve uma ordem de Satanás, quando você faz alguma coisa ruim. É mais ou menos uma marionete, mas te controlando. Você pensa assim, não, eu vou beber porque eu quero beber. Não, não é que você quer, porque já te colocou essa situação. Então, Shirley, quer dizer que nesse exato momento você começou a beber. A partir do momento que sua mãe faleceu, ali acabou para você, entrou em depressão, não queria mais saber de nada, se trancou num quarto, começou a beber. E daí mais para frente? Então, aí eu comecei a beber, e aí sim, com a bebida veio os amigos, né? Porque é um vínculo, e com os amigos veio a apresentação da droga. Ah, os amigos, né? Os amigos, aliás, os amigos. Então eles me apresentaram a droga, eu sempre tive muito receio, né? Porque a minha formação familiar, minha mãe sempre foi muito severa em relação a essas questões, então para mim foi um pouco difícil provar a droga. Foi difícil para mim, não foi a primeira vez ou a primeira vez que me ofereceram que eu já fui lá provando, né? Mas chegou um determinado momento que eu já tinha bebido, acabei provando a droga, e aí eu encontrei na droga um escape maior da situação. Então eu admiti a droga na minha vida, e aí também eu já não queria viver nos bares, nada disso. Eu fui uma drogada diferente, eu costumo falar isso, né? Eu conhecia a droga e levava a droga para minha casa para eu usar até morrer. Porque existia em mim uma covardia, eu não queria mais viver. Eu achava naquela época que a vida não tinha sentido nenhum e que nascer era um pesar, né? Viver ali daquela forma não tinha valor nenhum. Até mesmo pela situação, as situações que a irmã passou, o tipo de problema que aconteceu na sua família, então a vida não valia mais sentido, não tinha mais sentido. É verdade. E aí eu comecei a entrar nas drogas, comecei a usar drogas. No meio termo desse caminho, meu irmão me visitou, foi uma coisa muito ruim que eu passei e que as pessoas em casa precisam saber, né? Inclusive quando eu ouço a história de José, me pega fortemente, porque há momentos na vida da gente que a gente passa situações em que você não entende por que você está passando, né? Mas Deus realmente tem um propósito na sua vida. Então, nós conhecemos que José foi vendido pelos seus irmãos, né? E eu passei algo parecido, que foi um irmão meu que me convidou a ir à loja onde eu trabalhava para buscar umas mercadorias para levar para a casa dele. E eu não sabia que ele já estava envolvido com crime ao ponto de estar roubando daquela forma. E eu fui inocentemente, né, por muitos anos que não tinha visto, tudo criamos ali uma amizade. E quando eu cheguei lá, que eu peguei essas coisas para trazer para casa, eu fui surpreendida e fui presa. Eu fui presa, injustamente eu fui presa. E quando eu estava na cadeia, eu ficava pensando e analisando o que era aquilo na minha vida. Né? O que era aquilo na minha vida? Por que eu tinha chegado àquele ponto, se realmente eu não tinha feito, né, irmão? Porque uma coisa é você fazer e aí você vai pagar, se você vai sofrer ou não. Até que sim, que a fazendo errado. Que você fez, mas ali inocentemente, né? Embora eu sabia que eles não andavam corretamente, mas eu imaginaria que onde trabalhava ele iria agir daquela forma. Então eu fiquei presa por alguns meses e lá dentro eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa mais fria e mais ruim do que eu já era.
né? Porque já havia algo dentro de mim me movendo para o lado do mal mesmo, né? Porque eu não aceitava ele ter feito isso dessa forma comigo. Infelizmente, acontece muito disso mesmo. Satanás, vamos falar, ser bem claro, Satanás, ele sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, meu amado. Ele sabe qual é o propósito de Deus, o que Deus tem fazendo na sua vida. E muitas vezes ele quer destruir de qualquer forma, de qualquer jeito, ele quer dar uma só, vamos dizer assim, para você cair e não levantar mais. Essa é a situação. Você que está na sua casa, você começar a entender que Jesus tem um propósito na sua vida. Como diz aqui em Efésios, fomos criados para a glória e o louvor dele. O diabo já sabia que a irmã Shirley era criada para a glória e o louvor dele. E o que ele queria fazer? Ele destruir ela. Mas, quando chegou nessa situação, irmã, que você acabou de falar para mim, estava presa, se tornou uma pessoa mais fria, ali, com o que você se deparou dentro daquela prisão? Então, irmão, eu posso dizer que foi o inferno vivo, né? O que eu vivi lá dentro é algo que é fora do comum, né? E aí eu fiquei muito ruim, muito perversa, e brigava muito, perdi parte dos meus dentes, perdi o movimento da perna por um tempo, e aí eu brigava muito, eu me revoltei com aquela situação, né? Eu me revoltei muito e aprendi tudo o que é de ruim, né? Aquilo que eu tinha aprendido durante a educação da minha mãe, mesmo tendo sofrido como eu sofri, se apagou naquele momento. Eu posso dizer que naquele momento o afeto natural acabou. Acabou. Para mim, as pessoas não passavam de objeto. E que a minha intenção era só e tão somente destruí-las. Que ninguém passasse próximo de mim, que ninguém entrasse no meu caminho. Então eu tive muitas brigas na cadeia por conta disso, mas dentro de mim, quando eu ia falar com Deus, eu dizia a ele, eu falava, Senhor, o Senhor sabe que hoje o que eu estou passando para as pessoas é uma capa. Isso é muito importante frisar, é uma capa. O Senhor conhece, né? É uma capa. Então eu preciso de me defender. Quem vai me defender aqui dentro? Naquele tempo, então, a mãe já fazia as orações a Deus. Já falava como não orava, né, irmão? Eu falava lá com ele porque minha mãe disse que ele existia. Ah, então vamos lá. Que ele existia, então... A sua mãe já tinha isso que Deus ia ser escape de toda a situação. Mesmo sendo católica, mas ela sempre falava de Deus. Tinha certa fé, né? Que Deus era aquele que ia ajudar, mesmo não tendo, né, aquela fé totalmente, né, aquela fé praticante na presença de Deus, que buscava orar, mas ela tinha uma fé que Deus era a escape de toda a situação que ia ser passada. E dentro da cadeira, você também conversava com Deus, né? Conversava com Deus. Na hora que eu estava no momento de fúria, as pessoas até, eu posso dizer que as pessoas tinham até medo de mim. Mas quando eu ia sentar, eu no interior, e eu ia com Deus, eu falava isso, olha Deus, eu não sou isso, mas o que eu vou fazer agora se eu estou nessa situação? Eu preciso me defender, né? Só que sim, uma coisa que frisou muito na minha mente, que eu vim aprender depois de conhecer o Senhor, é os porquê. Eu perguntava muito, eu tinha muitos porquês, por que isso, por que aquilo, por que passei por isso, por quê? E na verdade Deus responde todos os porquês, né? Depois Ele vai mostrando o porquê disso, o porquê daquilo, e Ele vai orientando a gente. Porque até mesmo, né, cada um de nós temos situações diferentes na vida. Eu passo por uma situação, a irmã passa por uma situação, você que está em casa passa por uma situação, mas tudo é um propósito de Deus até mesmo. De repente você pensa assim, não, mas por que eu estou sofrendo? Por que eu passo por essa dificuldade? Por que isso? Por que aquilo? Esses porquê que a irmã estava comentando aqui. Você tem um propósito na sua vida, meu amado. Da mesma forma que a irmã tem um propósito na vida dela, naquele tempo, eu creio que Deus começou a responder para ela, irmã, qual foi o momento que a irmã teve encontro com Cristo? Qual foi o momento que a irmã despertou, caiu aquela vinda, as escamas caíram? A irmã falou assim, não, olha, a única solução é essa mesmo, já que eu falo com Deus nas minhas orações ali, né, esporádicas, uma coisa ou outra, mas já que eu me escapei ele, agora de vez, eu vou me lançar porque essa é a hora. Então, aí eu saí, eu fui solta e continuei usando muita droga. E o que aconteceu? A droga começou, claramente, com os anos, a começando a prejudicar seu organismo e tal. E sempre muito sozinha, tudo. E aí chegou uma época que eu já não estava mais tendo o controle de nada, nem para trabalhar, não conseguia mais. Até no trabalho eu usava droga. Né? Eu voltei, trabalhei, tudo, consegui limpar o meu nome, mas eu continuei usando droga. Então a droga ela tomou parte da minha vida.
né? Eu já levantava 4 horas da manhã, usava droga para ir trabalhar. Durante o almoço eu não tinha refeição. Hoje me vê assim fortinha, as pessoas falam, você tá forte, eu falo, é glória. Você não sabe quem eu era, é um assustador, né? Então eu me alimentava de droga e foi tomando tal forma essa questão que até a minha mente começou a ficar perturbada e eu vivi muitas perturbações, visões, alucinações, choro, sofrimento, sair correndo de Natal, Ano Novo, ficar trancada dentro de casa. Sozinha, Sempre sozinha. E chegou um momento que eu tive algumas começos de ataques, né? E quando eu cheguei no hospital, uma dessas vezes, eu pedi para o médico e falei, você não poderia fazer alguma coisa para me matar, porque eu não tenho coragem para isso. Falei, então tire a minha vida, porque eu estou até cansada de dar trabalho para vocês, né? E ele olhou para minha cara e chorou. E aquilo me... porque há muitos anos eu não vi ninguém chorar por mim, né? E aí ele falou assim, eu vou quebrar o protocolo aqui essa noite. E o que ele quis dizer? Ele disse, olha, eu vou deixar de ser médico, eu vou ser humana, completamente humana. E aí ele pegou na minha mão e me levou no crematório, no IML. Abriu algumas gavetas e falou, olha, é isso que você quer para você? Eu falei, é. Ele falou, mas não é isso que Deus tem para você. Ele falou, você não entrou no meu consultório por acaso. E aí nós saímos, eu lógico, tomei um impacto, né? E nós saímos, ele sentou e ele falou assim, olha, você é uma moça bonita e você tem tudo para dar a volta por cima. Aí ele falou para mim, você não precisa de homem, você não precisa da mão do homem. E quando ele falou aquilo para mim, eu disse, se eu não preciso de um homem, quem é que vai me ajudar então? E ele falou, Deus, clame a ele, que ele vai te responder. Aí ele me deu as medicações, muito diazepam, tomei muito diazepam, e me mandou para casa. Eu entrei no ônibus, vim para casa acabada, casada. E aí o que eu fiz? Ao invés de eu pôr em prática o que ele me falou, eu passei já na favela e peguei mais droga. E aí eu lembro que eu peguei uma quantidade muito maior, já estava endividada, já estava, né, no fim do poço mesmo. E eu sentei, me joguei no quintal da minha casa e comecei a usar droga e tive algumas convulsões. E lembro que sangrou muito meu nariz, o ouvido, me sangrou muito. E quando realmente eu senti as batidas cardíacas diminuindo, eu lembrei daquilo que o médico me falou. E eu falei, olha, eu olhei para o céu e disse, olha, se é verdade que o Senhor existe, então a partir de hoje eu não quero mais usar droga. Se não é verdade, então que o demônio acabe com a minha vida de uma vez. E eu adormeci. Olha que interessante. Irmã, temos que entender isso. Quando você está na sua casa, você começa a entrar na fé no seu coração, começa a crer de todo o seu coração. A irmã queria morrer naquela época, mas ela na hora lembrou, que eu creio que não foi isso, né? Foi ela que não foi, o próprio Deus tocou no coração dela. Falou assim, olha, você tem a chance da vida, você tem a chance de viver. E ali, naquele momento, quando ela falou, se Deus quiser que eu fique vivo, eu fico, se o diabo não, o diabo me leva. Deus sempre maior qualquer problema, maior qualquer obstáculo de Satanás. Naquele momento, a irmã adormeceu E aí eu adormeci, e é interessante para quem conhece a droga não adormece, ela acelera. Eu tava já tinha comido parte dos meus lábios por dentro, para ver a violência que eu vivi, né, a experiência terrível que eu tive com as drogas. E eu consegui, quando eu acabei de falar essa frase, eu adormeci. E quando eu acordei, no outro dia, eu levantei e falei, olha, eu vou tomar banho e vou sair. E aí eu entrei no banheiro, tomei um banho de qualquer jeito e saí pela rua. E quando eu saí pela rua, eu ouvi claramente Jesus falar, vira à esquerda. E aí já era a voz de Deus. E eu virei, quando eu virei à esquerda, tinha uma igreja da graça. Uma igreja pequena. E quando eu entrei na igreja, que eu sentei, o pastor falou, olha, você que falou para Deus que é tudo ou nada, o Senhor está dizendo que é tudo. Hoje Ele muda a sua história. E aí o pastor começou a pregar a minha vida, falar exatamente o que eu estava vivendo. Ele falou, até hoje quem te acompanhou foi todos os tipos de demônio, todos os males, mas hoje Jesus, você chamou, Jesus entrou. Hoje vai mudar a sua vida. E tem mais, você vai ser grande nas mãos de Deus, e grande é o seu ministério.
Então eu não entendia muito bem, mas por ele estar dizendo exatamente aquilo que eu vivia, eu disse, só pode ser Deus falando comigo. Só pode ser Deus, não pode ser, não me conhece de lugar nenhum, ali caiu minha ficha. Falei, esse homem não me conhece de lugar nenhum, não sabe o que eu estou vivendo. Eu entrei aqui porque eu vi alguma coisa que estava para mim entrar. E agora ele vem e diz isso, exatamente a frase que eu usei no momento maior de aflição. E ali quando acabou o culto, eu sempre tive uma timidez muito grande. Eu peguei o panfleto e voltei para casa e olhava o panfleto e falava, meu Deus, e agora? Eu vou usar droga ou eu vou na igreja amanhã nesse horário? E aí Deus foi me acalmando, dizendo, olha, eu estou contigo, tenha calma. E todas as vezes, a partir daquele momento que eu comecei a frequentar os cultos, é como se os cultos fossem direcionados para a minha vida. Ali o pastor foi falando exatamente tudo que eu vivi na minha infância, a questão da pedofilia, a questão do abandono, a questão da traição dos irmãos, a questão, totalmente o que eu vivia foi a sequência dos cultos. É como se Deus, é como nós sabemos hoje que o próprio Deus usava a boca do pastor para falar o que realmente eu precisava ouvir. Todos os porquês estavam sendo respondidos ali, né? Até que eu tomei a decisão e, para a graça de Deus, eu vim para a casa do Pai. Daí essa foi a decisão acertada, né? Decisão acertada. Quando a irmã começou a me reparar que toda aquela vida que a irmã passava no mundo das drogas, não era mais, não fazia mais nexo, não tinha mais porquê nenhum, né? Não interessava mais. Quando você começou a visualizar que a palavra de Deus é aquela que ia te fortificar, que te levantar, que te dar força para vencer, daí você começou a tomar essa decisão de servir a Deus verdadeiramente. Servir a Deus verdadeiramente. E aí o Senhor começou com um processo de restituição. E foi muito rápido esse processo. Foi muito, na questão de 2 meses, a minha vida estava totalmente virada, foi uma virada. Foi muito rápido mesmo, né? Logo eu não tive problema nenhum mais de desejo, que as pessoas dizem que tem aqueles ataques, né? Meio que histéricos, você para de usar as drogas, as abstinências, tudo. Eu não tive nada disso. Eu criei a palavra e o Senhor veio e fez algo por completo na minha vida. E a partir dali Ele foi me restituindo tudo que tinha sido roubado. Tudo, a minha paz, a minha tranquilidade, a minha família, me deu um novo lar, uma nova história. E tudo aquilo que o Satanás roubou, Deus me deu. Deu em dobro, né? E a história da irmã foi uma história reescrita, né? Porque aquele passado foi apagado, na verdade. E a partir daquele momento que eu tomou aquela posição, não, agora chega, não quero isso pra minha vida. Com Jesus não tem abstinência, né, irmã? Não, Jesus não tem nada. Não tem nada. Jesus vai sempre na frente, a irmã tomou o pau da bênção. E hoje, como a irmã hoje se sente? Como que a irmã está hoje, feliz, com a família, como eu já disse, né? Então, hoje, para a glória de Deus, tudo aquilo que o Senhor me disse, tudo que Ele me prometeu se cumpriu. E eu sei que Ele vai continuar cumprindo, porque Ele é Deus de sempre, né? A Bíblia diz que Ele é Deus de ontem, de hoje e será eternamente Deus, né? Então eu sei o que Ele já estava olhando para mim, né? A Bíblia diz que os olhos de Deus contemplam todos os moradores da terra. E no momento daquela dor, daquela angústia, hoje eu sei que meu Deus estava me vendo, que eu não estava sozinha, estava esperando que eu desse ouvido a Ele, porque Ele já estava me vendo. Né? Então, quando eu passei a dar ouvido à voz dele, ele mudou a minha história completamente. Né? E logo no início, eu vim a buscar mais a Deus, Deus colocou no meu coração que foi a questão do ministério, né? Exatamente como aquele doutor falou. Deus disse para mim que eu deveria agora sair e divulgar toda essa obra que Ele fez na minha vida, para que os outros que vivem, ou viveram, ou estão passando esse momento que eu passei, pudessem saber que Ele é Deus. Então não ficou só, não vou para a igreja, não ficou só isso não. Começou a exercer o ministério da igreja. E é interessante, irmãos, e isso é bom também para quem é fazedor da obra, entender que quando Deus me chamou, Ele disse para mim, olha, você vai agora começar a dividir tudo que eu te der. Se eu te der bem, você vai dividir, e se eu te der mais da palavra, você vai dividir, e o seu testemunho tem que ser dividido. Então eu lembro que eu já iniciei uma vida nova, trabalhando na subprefeitura, onde eu conheci muitas famílias carentes, e a gente ajudava aquelas famílias, mas Deus falava, você precisa falar de mim também. Então eu comecei a subir os morros, irmão, sozinho mesmo, né? Eu e Deus, e ir nas casas, tanto entregar alimento quanto falar do amor de Deus. E essa obra vem crescendo há mais de 7 anos, nós estamos fazendo essa obra, não paramos, e o Senhor tem honrado. Então, vamos lá. A irmã depois começou a trabalhar, né, na prefeitura, é isso mesmo?
na sua prefeitura, e começou a fazer tanto a obra social como também a obra espiritual, né? Começou a levar o alimento, mas também pregar o amor de Cristo, começou a fazer a obra de Deus. E hoje, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, é claro, né, tocando instrumento nem nada, mas hoje a assistência que a irmã faz hoje no geral, a obra que a irmã faz, o que a irmã está fazendo hoje dentro da igreja? Então, hoje nós trabalhamos para Jesus o tanto quanto podemos, né, quanto aguentamos, porque hoje o nosso prazer é isso, é servir o Senhor e servir com alegria, servir de todo o coração. Então nós temos um trabalho social, onde nós visitamos os lares, né, vemos as dificuldades dos nossos irmãos, isso socialmente falando, e se houver uma necessidade de uma roupa, um alimento, ou algum modo que a pessoa esteja precisando e nós podemos ajudar, a gente tem feito isso durante esses anos, e nós levamos a palavra de Deus, né? Então nós temos aí já alguns poucos trabalhando, como a Teresa Barreno, nós fazemos esse trabalho com já de voluntários, onde atendemos as famílias durante a semana e pregando o Evangelho. Então hoje nós casamos duas obras em uma só, tendo Deus como cabeça, né? Fazemos também esse mesmo trabalho no Edu Chaves, e quando eu posso também eu estou fazendo em São Miguel Paulista, que é da onde eu saí. Então eu sinto o desejo de voltar lá e abençoar as pessoas, porque muitos daqueles que andavam comigo ainda andam nessa vida, né? Então nós temos trabalhado para o Senhor quando nós podemos, né? Além de servir o Senhor aqui na igreja como obreiro. Sim, então até mesmo nessa área social, até algumas vezes até me contou sobre isso, que a irmã ia evangelizar até mesmo alguns drogados, dependentes que ficavam na rua também, não é isso mesmo? Sim. Diversas vezes passou por esse tipo de situação, né, falando do amor de Deus, pregando o amor de Deus para eles, até mesmo porque passou por essa situação, né? Fica mais fácil, né? Acaba começando a semana a falar por aquilo que ele não passou, na verdade. E hoje é só vitória, só bênção, só alegria. Só alegria. Com Jesus é assim. Falou, hoje é obreira, hoje faz a obra nessa parte de assistência social, leva a palavra de Deus. Hoje está com a família feliz, abençoada, né? Para a glória de Deus. Amém. E que você em casa também venha sempre estar cheio dessa presença de Deus. É como eu disse aqui, de repente você não tem o amor, de repente tem que ter necessário para adorar a Deus. Mas se você está agora na sua casa e você fala, mas por que Deus não acontece isso ou aquilo? Creia que no seu coração, se você tem um pouquinho só de fé, um pouquinho só desse amor no seu coração, hoje mesmo você pode buscar esse Deus na sua casa, assistir aí na sua casa, o amor de Cristo invadindo no seu coração. Faça isso também na sua vida, enche-se desse amor de Deus, mesmo que você passe por problemas terríveis, todo mundo passa por problemas, por situações como a irmã aqui disse, né? Pedofilia, a droga, um dos males desse tempo são tudo isso, o diabo está entrando, invadindo as famílias com a pedofilia, com a droga, mas creia que Jesus é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio. Davi dizia isso. Então, meu querido, que você também venha dizer na sua casa agora, que o Deus é minha fortaleza e meu refúgio, que você venha se refugiar nos braços do Pai, que você venha estar cheio da presença de Deus. Uma irmã Júlia aqui falou que hoje mesmo você venha se encontrar com Cristo. Amém?